Havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque ele haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu-o com alegria. No verso 7. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. No verso 9, Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Deus. Eu gostaria que todos repetissem o verso de número 9, glórias a Deus. O verso de número 9. Do 3 eu gostaria que todos repetissem, amém? 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Glórias a Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Creio aqui que todos já ouviram falar da vida de Zaqueu, sobre essa passagem de Zaqueu, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus estava indo em Jericó, estava chegando em Jericó, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz, glórias a Deus, no Evangelho de Marcos, chega a ser um pouco confuso, ele diz, saindo ele de Jericó, e depois fala que ele estava chegando, glórias a Deus. Por quê? Porque Jericó era uma cidade que era dividida em zonas, glórias a Deus. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos na Zona Leste. Você pode ir para a Zona Sul, mas você não saiu de São Paulo. Você está indo em São Paulo, mas está em outra zona de São Paulo, glórias a Deus. Jericó, ela era dividida em partes. Então Jesus saiu de uma parte de Jericó e estava entrando em outra parte de Jericó. E antes de Jesus chegar próximo a onde Zaqueu morava, Jesus passou por um lugar. E ali estava uma multidão seguindo Jesus. E todos nós conhecemos que ali estava um cego, por nome não, porque nem nome ele tinha. Ele era conhecido como filho de Timeu. Bartimeu ali estava, glórias a Deus, a mendigar, pois ele era um cego, glórias a Deus. E o que me chama a atenção na vida de Bartimeu, porque obviamente ele era cego, então ele não tinha como conhecer as escrituras, não tinha como ele ler. Naquele tempo, tá certo que nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever. Mas mesmo assim não tinha como ele ler algum rolo, glórias a Deus. Ele só conhecia aquilo que falavam para ele, aquilo que ele ouvia, já que ele era deficiente visual, ele não podia ver, glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz em Romanos, capítulo 10, no verso 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquele homem, de tanto ouvir falar de Jesus, de tanto ouvir falar de um Salvador, de um Messias, glórias a Deus, ele gerou fé no coração dele, ele foi gerando fé no coração daquele homem, daquele cego, glórias a Deus. E ali, quando ele ouviu o barulho de uma multidão, ele ficou curioso, ele falou: o que está acontecendo aí, que barulho é esse? E ali alguém disse: ó, tá vindo um rabi aí, um mestre, glórias a Deus, tá vindo Jesus. E ali ele já tinha ouvido falar de Jesus, Bartimeu já tinha ouvido falar desse homem, glórias a Deus. E pelo pouco conhecer que ele tinha ali das escrituras, ele falou: não, esse daí certamente é o Filho de Deus. Pelo que eu estou ouvindo falar desse homem, pelos milagres que ele está realizando, pelos sinais que ele está realizando na terra, esse homem sim é o Filho de Deus, glórias a Deus. Creio eu que Bartimeu tinha ouvido falar acerca de Isaías, quando ele diz, no capítulo 53, no verso 4, que fala: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, glórias a Deus. Ali Bartimeu falou: não, se eu clamar a esse homem, se eu clamar a ele, ele vai trazer a cura para a minha vida. Se eu clamar a ele, ele vai me restituir a visão, glórias a Deus. Aleluia. Ele vai me trazer aquilo que eu perdi, glórias a Deus. E Bartimeu começou a clamar, ele começou a clamar, começou a gritar: e Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, glórias a Deus. E como a gente bem conhece essa passagem, as pessoas começaram a oprimir ali ele, mandando ele se calar, falando: cale a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto. Querendo dizer que tinha pessoas de mais importância ali do que ele, glórias a Deus.
Olha essa multidão que está aí, você acha que ele vai dar atenção para você, um cego que está aí? Não. Mas ele não queria saber, ele continuava a clamar, ele tinha fé que o Senhor ia ouvir ele, glórias a Deus. Tem momentos que é necessário a gente clamar, independente se tem pessoas falando que vai dar certo ou não, você sabe da fé que está no seu coração, você sabe do Deus que você serve, você sabe que Deus, o único que pode trazer a mudança é Deus. Não liga para aqueles que não falam para você, glória a Deus. Continua a clamar o Senhor ali, aquele cego clamou e o Senhor ouviu. O Senhor estava andando, muitas pessoas estavam ali a falar, glórias a Deus, mas o Senhor ouviu um clamor diferente. Ele falou, tem alguém me chamando, glórias a Deus. E ali de tanto insistir aquele cego, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus falou para um dos seus discípulos, manda trazer ele até aqui. Ali Bartimeu chegou até Jesus. Jesus falou, o que você quer que eu faça para você? O que tu queres que eu faça, glórias a Deus? Ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Me restitui a visão, glórias a Deus. E ali o Senhor orou naquele cego, glórias a Deus, e restituiu a visão para aquele homem, glórias a Deus. E ali todos viram, glórias a Deus, o milagre que o Senhor fez. Todos ali em Jericó. Creio eu que ali aquela multidão que ali estava, aquelas pessoas começaram a comentar com o vizinho, comentar com o amigo, com o parente, começou a comentar, lembra daquele cego, aquele Bartimeu que ficava ali mendigando, glórias a Deus? Um certo homem de Deus aí, Jesus, um novo rabi passou por aqui e curou aquele homem, glórias a Deus. E aquele milagre de Bartimeu começou a ser conhecido em toda Jericó, começou a se espalhar, glórias a Deus. Quando o Senhor ele faz algo, glórias a Deus, na vida de alguém, a notícia começa a se espalhar, glória a Deus. Quando, por exemplo, assim, as pessoas conheciam muito aquele homem ali, porque viam ele todos os dias ali a mendigar, sabiam que ele era um cego, glória a Deus. E aquela notícia começou a se espalhar. E a Bíblia fala de um homem, de um publicano, por nome de Zaqueu, glória a Deus. Esse homem, ele cobrava impostos para o Império Romano, glória a Deus, na cidade de Jericó. O publicano, ele tinha o dever de cobrar um imposto das pessoas, glória a Deus. E esse homem, ele era tido como um pecador, porque geralmente os publicanos, eles roubavam, glórias a Deus. Eles tiravam um pouco a mais das pessoas, eles extorquiam os moradores, eles adquiriam bens, riquezas às custas dos outros, e até de pessoas pobres, pessoas que tinham pouco, eles tiravam um pouco ainda daquilo que as pessoas tinham, perdão, glórias a Deus. E ali eu creio que Zaqueu chegou a ouvir falar desse milagre de Bartimeu. Creio ali que Zaqueu chegou a ouvir falar de Jesus Cristo, glórias a Deus. Mesmo ele não tendo interesse assim, primeiramente, mas ele chegou a ouvir falar de Jesus. Imagina Zaqueu ali, tendo, assim, por todos, glórias a Deus, como um pecador. Imagina ele andando pelas ruas. Glórias a Deus, as pessoas olhavam para ele, creio que não falavam nada, mas as pessoas olhavam e pensavam, nossa, esse homem aí, só Jesus, ele rouba, glórias a Deus. Esse homem aí, ele tem adquirido bens, mas nas custas dos outros, glórias a Deus. Zaqueu, ele percebia os olhares diferentes para ele. Ele sabia que as pessoas não olhavam para ele com um olhar assim, glórias a Deus, de amor. Como as pessoas não tinham prazer na presença de Zaqueu ali, glórias a Deus. Zaqueu sabia que as pessoas não se agradavam quando ele chegava, glórias a Deus. Imagina a pessoa estar lá na sua casa, chegava Zaqueu batendo na porta. As pessoas falavam, lá vem ele, já vem ele cobrar imposto, já vem ele querer tomar o nosso dinheiro, glórias a Deus. As pessoas não se agradavam da presença de Zaqueu, glórias a Deus. E Zaqueu, eu creio que isso foi incomodando no coração dele, glórias a Deus. Ele falou, não, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero conhecer esse Jesus que estão falando, eu quero conhecer, eu quero saber se ele tem o dom mesmo para curar, para libertar, para perdoar pecados, glórias a Deus. E Zaqueu ali ficou sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, como a gente leu aqui no texto, glórias a Deus. Aqui diz que Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, ele era pequeno, glórias a Deus. Então no meio da multidão ele não conseguiria ver Jesus, pior, ele não conseguiria nem chamar a atenção de Jesus, que era o que ele queria naquele momento. Ele não queria somente ver Jesus, mas ele queria chamar a atenção de Jesus, glória a Deus. E a palavra diz que quando Jesus estava chegando ali, próximo à casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu correu, escalou ali uma figueira, subiu em cima daquela árvore e ficou ali de longe a observar Jesus a ensinar, a observar Jesus a pregar, glórias a Deus, porque ele tinha interesse na palavra do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida parte do interesse na palavra de Deus. A gente tem que ter um interesse na palavra do Senhor, tem que ter um interesse em buscar o Senhor. É o princípio do milagre na nossa vida, a gente tem um interesse de buscar o Senhor. Zaqueu, ele teve um interesse de chegar próximo do Senhor, ele teve um interesse de buscar, conhecer quem era Jesus Cristo. Esse é o princípio do nosso milagre, a gente tem que procurar o Senhor. Mas Deus, ele queria uma mudança e ele foi atrás dessa mudança. A palavra diz que ali quando Jesus estava falando àquela multidão, Jesus percebeu que Zaqueu estava na árvore, glória a Deus. E
E a palavra diz que Jesus olhou assim para cima, falou, Zaqueu. Jesus ali falou o nome dele sem nem conhecer ele, glória a Deus. Nem Zaqueu tem conhecido Jesus antes, glória a Deus. E aqui a palavra diz, no verso 5, que Jesus falou para Zaqueu, desce depressa, glória a Deus, porque hoje me convém pousar em tua casa, glória a Deus. E no verso 6 aqui diz, ó, então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu-o com alegria, glória a Deus. Aleluia. Zaqueu ali, ele estava só esperando o chamado do Senhor, glória a Deus. Quando Jesus falou, Zaqueu, desce, vem depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A palavra diz que ele desceu tão depressa quanto ele pôde, ou seja, ele saiu correndo, ele desceu aquela árvore ali na maior velocidade que ele podia naquele momento, foi correndo até onde Jesus estava, glória a Deus, e o recebeu como? Com alegria, glória a Deus. É necessário a gente estar na presença do Senhor com alegria, glória a Deus. Zaqueu não chegou de qualquer maneira na presença do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o Senhor com alegria, como a palavra diz. E ali ele chegou próximo ao Senhor, e olha só o que a multidão fazia. Aqui no verso diz, todos murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador, glória a Deus. A multidão, ela olha para a nossa vida, glória a Deus, olha para o nosso eu, olha para os nossos erros, para os nossos defeitos e acha que não pode haver uma mudança nas nossas vidas, glória a Deus. A multidão ali conhecia, glória a Deus, o caráter de Zaqueu, conhecia a vida de Zaqueu, sabia que ele era um publicano, que ele era um cobrador de impostos, sabia da vida dele, glória a Deus. E quando Jesus falou para Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, as pessoas falaram, nossa, mas esse daí se diz filho de Deus, e vai pousar na casa de um pecador, glória a Deus, e vai entrar na casa de um homem que cobra impostos, que rouba aí da sociedade, glória a Deus. Começaram a murmurar, glória a Deus, é assim que os homens fazem, porque eles não sabem, como Jesus aqui no final ele disse, que o Senhor veio buscar aquilo que se havia perdido, glória a Deus. O Senhor ele disse exatamente que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos, para os doentes, aqueles que necessitam de uma cura, não só física, mas uma cura interior, que era o que Zaqueu necessitava naquele momento. Zaqueu ele não tinha uma enfermidade exterior, mas ele tinha um algo interior que ele precisava curar, glória a Deus. Era o ego, era a soberba, era o amor ao dinheiro, glória a Deus, as coisas materiais. Era uma libertação que Zaqueu necessitava naquele momento, e Jesus estava a chegar com aquela libertação na vida dele, glória a Deus. Não deu ouvido, glória a Deus, aquilo, como eu já disse aqui de Bartimeu, glória a Deus. A multidão só está para olhar o nosso exterior, glória a Deus. Só está para olhar aquilo que você faz e jogar na sua cara, glória a Deus. Como eu costumo dizer, o Senhor ele conhece a nossa vida, o nosso caráter, ele conhece os nossos erros, ele conhece as nossas falhas, ele escolhe nos amar. Todos os dias ele escolhe nos amar, nos libertar. Todos os dias ele escolhe dar a sua vida pela nossa vida, glória a Deus. Ali Jesus chegou próximo de Zaqueu. E olha que interessante o que Zaqueu faz. Primeira coisa que ele faz, ele se prostra ao Senhor, glória a Deus. Reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Reconhecendo que ele respeitava aquele homem que estava ali na frente dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele se prostra ao Senhor. Glória a Deus. E depois olha o que ele diz ao Senhor. No verso 8 ele fala, Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, glória a Deus. Olha que interessante. Quando o homem está em falha, a primeira coisa que acontece é o arrependimento. Quando a gente erra com o Senhor, glória a Deus, a primeira coisa que vem é o arrependimento, por causa do remorso. A gente sabe que aquilo é algo errado. Aleluia, a gente sabe Deus. que aquilo é algo que não agrada ao Senhor. Então vem o arrependimento, glória a Deus. Até então o arrependimento é a primeira parte. Consideramos que seja fácil, mas o segundo passo aqui que é mais difícil é a confissão, glória a Deus. É a confissão que foi o que Zaqueu fez aqui. Ele se prostrou ao Senhor e falou, Senhor, se eu tenho defraudado, roubado, extorquido alguém, 4 vezes mais eu restituirei, glória a Deus. O que ele fez? Primeiro ele se prostrou ao Senhor e ali ele confessou os seus erros, as suas culpas, glória a Deus. Muitas das vezes é necessário a gente confessar ao Senhor aquilo que a gente tem feito, glória a Deus. Porque o arrependimento ele é fácil, mas a confissão é difícil, glória a Deus. Para a gente ver que o homem se arrependeu verdadeiramente, ele foi e confessou ao Senhor, ali ele falou, Senhor, se eu tiver roubado, feito mal a alguém, aqui eu restituirei 4 vezes mais, Senhor, glória a Deus. E ali, Senhor Jesus falou para ele no verso 9 aqui, hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão, glória a Deus. Porque Jesus viu que ele não somente se arrependeu, mas também se confessou. E olha que interessante o que Jesus fala para ele. Hoje veio a salvação a esta casa, glória a Deus. Jesus não falou veio salvação para você. Jesus falou, não veio salvação para você, Zaqueu, veio salvação para a tua casa, para a tua família, glórias a Deus. Quando a gente se arrepende nos pés do Senhor, quando a gente busca a presença do Senhor, a gente não está trazendo salvação somente para nós, a gente está trazendo salvação para a nossa vida, para o nosso lar. Pode parecer que vai demorar, glórias a Deus. Muitas das vezes a gente se sente sozinho buscando a presença do Senhor, glórias a Deus. Tem muitos que vai para a casa do Senhor
e não tem mais ninguém convertido no lar, glória a Deus, mas você está buscando a salvação para a sua casa. Zaqueu ali, ele não buscou a salvação somente para ele, mas ele buscou a salvação para o lar dele, glória a Deus. Muitas das vezes você pensa que está buscando, glória a Deus, e não vê resultado, mas continua a buscar, porque o Senhor, da mesma maneira que ele falou para Zaqueu, hoje chegou salvação para este lar, hoje vai chegar salvação para a sua vida, glória a Deus. Vai chegar salvação para a sua casa, da mesma maneira que chegou para a vida de Zaqueu. E olha que interessante o que Jesus complementa na frase, porque este também é filho de Abraão, glória a Deus. Olha a grandeza dessa frase, porque teve uma certa vez que os fariseus estavam ali questionando Jesus, tentando ali tirar algo de Jesus para acusar o Senhor, glória a Deus. E o Senhor falava para aqueles fariseus ali, aqueles escribas, aqueles homens que conheciam a lei, mas não viviam a lei. Era pior que Bartimeu. Bartimeu era cego e conhecia bem mais do que eles. Sabia que Jesus era filho de Davi, eles nem sequer isso reconheceram, glórias a Deus. E ali, glórias a Deus, glórias a Deus. E ali Jesus falou para eles que Zaqueu era filho de Abraão. E nessa vez que Jesus estava discutindo com os fariseus ali, os escribas, Jesus falou para aqueles homens: vocês não são filhos de Abraão. Sabe por quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez, glórias a Deus. Vocês têm por filho ao diabo, Belial, glórias a Deus, que é um dos nomes dele, glórias a Deus. Jesus falou para esses homens que eles tinham por pai o diabo, porque eles faziam a vontade do diabo. Qual era? A mentira, a hipocrisia, glórias a Deus. Porque aqueles fariseus, eles costumavam a colocar jugo nas pessoas a qual eles mesmos não queriam carregar, glórias a Deus. Eles queriam impor nas pessoas algo que eles não viviam, glórias a Deus. E Jesus, ele veio exatamente para corrigir aqueles homens, glórias a Deus. Quando Jesus pregava com mais vigor, era porque tinha fariseu no meio, glórias a Deus. Quando Jesus pregava, porque a pregação de Jesus era mais calma, mais suave. Quando Jesus falava com palavras mais ásperas, era porque tinha pessoas que ali necessitavam. E quem necessitava eram aqueles fariseus escribas, glória a Deus, que tinham a lei e não vivia, glória a Deus. O importante não é quanto você conhece da palavra de Deus, mas o quanto você vive, glória a Deus. Aqueles homens conheciam demais e viviam pouco. E por isso Jesus falou para eles: vocês não são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele caminhou com o Senhor, ele andou com o Senhor, ele deu ouvido à voz do Senhor. Se o Senhor falasse: Abraão vai para cá, ele vai. Abraão vai para a direita, ele ia. Abraão vai para a esquerda, ele ia, glória a Deus. É necessário a gente dar ouvido à voz do Senhor, glória a Deus. É necessário a gente ser guiado pelo Senhor, ouvir, seguir os passos do Senhor, como o irmão estava falando aqui no começo, tomar a nossa cruz. O Senhor, quando ele falou sobre isso, ele falou: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, glória a Deus. Jesus não falou: tome a sua cruz hoje, amanhã você guarda ela, toma amanhã, depois de 2 dias você volta a carregar ela de novo. Não, todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar, dobrar o nosso joelho: Senhor, hoje eu vou carregar a minha cruz. A gente tem que tomar a nossa cruz e carregá-la todos os dias, glória a Deus. E ali Jesus falou no meio de toda aquela multidão para Zaqueu: este também é filho de Abraão. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu que ele dependia do Senhor, glória a Deus. Zaqueu, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele olhou aquele brilho e viu que não valia de nada, glória a Deus. Ele viu que as roupas finas que ele tinha, a riqueza, a prosperidade que ele tinha não valia de nada se ele não tivesse Jesus na vida dele, glória a Deus. Ele reconheceu que ele era dependente do Senhor Jesus Cristo. É necessário a gente reconhecer que a gente depende do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você tem tudo, glória a Deus. Aleluia, é verdade, Deus. Teve um dia, glória a Deus, que o Senhor até usou um amigo meu assim para me dar um cajadinho, glória a Deus. Uns dias atrás, um amigo meu que trabalhou comigo, eu converso com ele de vez em quando pelo Face, e ele também se converteu. Até fiquei bem feliz, né? Porque, como eu disse aqui de Bartimeu, através do nosso testemunho as pessoas veem a mudança e elas sentem interesse em conhecer o Deus a qual a gente serve, glória a Deus. E ali ele estava conversando comigo, ele falou: irmão, você tem celular com Android? Eu falei: não, irmão, eu sou pobre. Aí ele foi e me respondeu assim, ele falou: não, você não é pobre não, você tem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na hora eu falei: nossa, receba, né? Glória a Deus. Mas é isso, irmão. Quando a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem tudo, glória a Deus. Porque basta uma palavra do Senhor e a situação da nossa vida muda, glória a Deus. E a prosperidade, o dinheiro de nada vale. Quando vem a tristeza, o dinheiro vai poder fazer o que com você? Nada. O dinheiro, ele não pode preencher o interior. Zaqueu, ele se deu conta que o dinheiro, ele não podia mudar o interior dele, glória a Deus. Aleluia. O dinheiro não podia mudar a opinião dos outros ao redor dele, não podia mudar o caráter dele, mas Jesus podia.
O dinheiro pode não mudar a sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo pode, glória a Deus. A gente precisa de dinheiro, mas a gente não necessita do dinheiro, glória a Deus. A gente necessita primeiramente do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, na nossa vida, glória a Deus. Zaqueu, ele reconheceu que ele precisava de uma mudança. Ele viu ali que ele estava se tornando um homem ganancioso, um homem que não se importava mais com os outros, glória a Deus, porque o dinheiro ele vai cegando o homem, glória a Deus. O dinheiro ele vai cegando, e o dinheiro estava cegando a vida de Zaqueu. Ele falou, não, eu preciso de uma mudança. Quando ele ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo ia passar ali em Jericó, ele falou, não, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso de uma mudança na minha vida, glória a Deus. Quantas pessoas aí tiveram seus sonhos interrompidos, glória a Deus? Como uma vez eu ouvi dizer uma frase que os maiores sonhos estão no cemitério, que foram todos enterrados ali sem ser concretizado. Por quê? Porque muitas pessoas correram atrás do dinheiro e se esqueceram de correr atrás de Jesus. Zaqueu, ele abriu os olhos dele enquanto era tempo. Ele deixou de correr atrás do dinheiro e pensou, não, agora eu vou correr atrás de Jesus. Eu corri muito tempo atrás desse dinheiro e só trouxe desgraça para minha vida. As pessoas não gostam de mim, onde eu chego as pessoas saem, glória a Deus. Ele estava se tornando uma pessoa desagradável, glória a Deus. E quando o Senhor chega, ele muda a nossa vida, ele vai mudando o nosso caráter, ele vai mudando o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar. Quando você chega no lugar, você já é bem querido pelas pessoas. As pessoas reconhecem o brilho de Jesus na sua vida. Você pode não reconhecer, mas as pessoas elas veem, glória a Deus. Quando você caminha com o Senhor, as pessoas elas veem o brilho. Uma pessoa que te conheceu anteriormente, ela vê você, ela fala, nossa, você está diferente. Glória a Deus, você pode até tentar disfarçar, não, eu cortei o cabelo, fiz alguma coisa diferente. Não, tem um brilho, tem uma coisa diferente. Quando você tem a presença do Senhor na sua vida, você tem uma paz, glória a Deus, que o mundo não tem, glória a Deus. Zaqueu, ele correu atrás dessa paz e ele recebeu, glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele encerra aqui no verso 10 dizendo assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, glória a Deus. O Senhor, ele veio para trazer vida àquilo que não tinha mais vida, buscar aquilo que se havia perdido. Ou seja, Zaqueu, ele estava perdido no mundo, no engano do inimigo. O Senhor, ele veio para buscar aquilo que se havia perdido, ou seja, aquilo que o inimigo havia tomado. Olha a Deus, porque anteriormente a gente estava perdido nesse mundo. A gente também era um Zaqueu da vida, que buscava atrás das coisas do mundo, corria atrás das prosperidades aí que o mundo tem a oferecer. A gente se perdia na luz do mundo, glória a Deus. Mas teve um dia que o Senhor, ele trouxe a verdadeira luz para a nossa vida, que é a luz de Cristo, glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou que ele veio buscar e salvar, não somente buscar, mas salvar, principalmente aquilo que se havia perdido, glória a Deus. Aquilo que estava na mão do inimigo, o Senhor veio e tomou. Ele falou, não, esse é meu, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Se você hoje está na presença do Senhor, porque o Senhor, ele teve um chamado na sua vida, Ele te buscou, Ele te resgatou e hoje Ele te salvou e te trouxe para a presença dEle, glória a Deus. Porque o Senhor, ele faz o convite para nossas vidas, Ele traz a salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ia curar, exatamente aqui como Bartimeu. Quando Bartimeu chegou até Jesus, Jesus falou, o que você quer que eu faça por ti, glória a Deus? Na nossa vida é o mesmo, o Senhor, ele pergunta, o que você quer que eu faça, glória a Deus? Qual é a mudança que você quer na sua vida? O que você necessita, glória a Deus? O Senhor, ele pergunta, ele bem sabe aquilo que a gente necessita. Você acha que Jesus não sabia que aquele cego queria voltar a ver? Ele sabia, mas ele queria ver através das palavras de Bartimeu a fé que ele tinha no Senhor. Ele falou, Senhor, eu quero voltar a ver, glória a Deus. É necessário a gente ter fé no Senhor, glória a Deus. Confessar ao Senhor, falar. O Senhor Jesus Cristo, olha que interessante. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu não me recordo o verso. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ensina a orar, o que ele fala? Entra no teu aposento, fecha a tua porta e conversa com o teu pai em secreto, glória a Deus. Que o teu pai, ele te compensará, glória a Deus. Por quê? O Senhor, ele quer ver você ter uma intimidade com ele, glória a Deus. Você conversar com ele e falar, Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo. Eu estou passando por isso, glória a Deus. Glória a Deus. E ali Bartimeu, não só Bartimeu, mas também Zaqueu, ali ele se expôs ao Senhor, ele se abriu. Ele abriu o coração como ele nunca tinha aberto na vida dele. Ele falou, Senhor, eu fiz isso, isso e aquilo, mas se eu roubei alguém, eu vou restituir. Eu vou pagar aquilo que eu fiz, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor falou, chegou salvação na sua vida, glória a Deus. A salvação na nossa vida só depende de nós, do nosso arrependimento, da nossa humilhação. Glória a Deus. Como eu disse aqui, primeiro vem o arrependimento, depois a confissão, depois vem a salvação de Deus. Primeiro a gente se arrepende como Zaqueu se arrependeu, depois a gente se confessa ao Senhor e depois o Senhor, ele traz a salvação. Como ele trouxe salvação para a vida de Zaqueu, glórias a Deus.
Ele vai trazer salvação para a nossa vida. Não só para a nossa vida, mas para o nosso Aleluia, lar. Deus. Porque o Senhor, Ele tem contemplado o nosso clamor, como Ele contemplou o clamor de Bartimeu, como Ele contemplou o clamor dali de Zaqueu, glória a Deus. Ele contempla cada palavra de que sai do seu lábio, glória a Deus. Até mesmo quando não sai palavras. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele conhecia as palavras antes mesmo delas sair da nossa boca, glória a Deus. Ele conhece o nosso pensar. Quando você não consegue mais expor, como Ana, como foi falado ontem de Ana, ela não conseguia mais nem clamar de tanta dor que ela tinha no interior dela, só saíam lágrimas. Ela mexia o lábio e não saíam palavras, mas o Senhor estava a contemplar. O Senhor, Ele está a contemplar cada palavra, cada lágrima, cada clamor que sai da sua boca, glórias a Deus. Não é em vão a sua vida, você está buscando a salvação para você e para a sua casa. Você está buscando a salvação para você e para aqueles que estão ao seu redor, glórias a Deus. Aleluia, O Senhor, Ele tem mudança, Deus, mas é necessário você crer. Creia como Bartimeu creu, creia como Zaqueu creu. Como eu disse, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Esses homens ouviram a palavra do Senhor, ouviram falar de Jesus Cristo e eles creram no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, como Paulo ali, naquele cárcere, quando ele foi liberto, ali quando ele e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, ali o Senhor quebrou as algemas, as cadeias se abriram, eles foram libertos, glória a Deus. E ali aquele carcereiro falou: agora eu estou perdido, os presos todos estão fugindo aí, vão mandar me matar. Ele ia pegando ali a espada, a adaga, não sei o que ele estava na mão, para se matar. Paulo ali o repreendeu na hora, falou: não faça isso. E ele falou: então e agora? Vão mandar me matar, os presos todos estão soltos. Ele falou: não, crê no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, só basta a gente crer no Senhor. Da mesma maneira que Paulo falou: creia no Senhor e a salvação vai chegar para o teu lar. E ali aquele homem, a família dele se converteram e se batizaram no Senhor Jesus Cristo, porque eles querem a salvação. O Senhor, Ele cuida dos teus, Ele guarda dos teus. A salvação chegou para a vida de Zaqueu, ele pôde ser um homem novo, uma nova criatura, porque todo aquele que nasce para Cristo, ele é uma nova criatura. O velho eu morre, o passado morre. Zaqueu, ele decidiu naquele dia: eu vou enterrar o meu velho homem, eu vou enterrar o meu eu vou enterrar aquele homem que roubava, aquele homem que extorquia. Eu vou nascer para Cristo, eu vou ser uma nova pessoa. Glória a Deus, eu vou ser uma pessoa que agora, ao invés de roubar, eu vou ajudar as pessoas. Glórias a Deus. Tudo tem uma mudança na nossa vida, e essa mudança se chama Jesus. Essa mudança chegou na vida de Bartimeu e chegou na vida de Zaqueu. E essa mudança vai chegar na sua vida. Mas só basta você crer. Só basta você crer, glórias a Deus. Eu vou estar colocando louvor. Creio que a igreja entendeu, glórias a Deus, o que eu quis dizer nesta noite, glórias a Deus. Tudo acerca do clamor e de buscar o Senhor, glórias a Deus. É necessário a gente crer. Muitas das vezes, aleluia, a gente não recebe porque a gente não crê, glórias a Deus. Bartimeu, ele era cego, como eu disse. Ele ouviu algumas poucas palavras de Jesus Cristo e ele já creu. E isso já bastou para o milagre acontecer na vida dele. Jesus Cristo mesmo, ele dizia, quando ele abençoava, quando ele curava, quando ele libertava, ele falava: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te libertou, vai, a tua fé te restaurou. É a tua fé que vai fazer um milagre na sua vida, amém? Vamos ficar de pé, eu vou estar colocando louvor, glórias a Deus. glórias a Deus. Pode parar. Aleluia, glórias a Deus.